O processo de autoconhecimento basicamente consiste em trazer informações das camadas inconscientes do ser para a consciência. Compreender por que a vida está assim, por que estou passando por determinadas situações, por que tenho tais emoções eclodindo dentro de mim, por que tais impulsos costumam guiar as minhas ações. Todas essas são questões que por vezes estão inconscientes. Absolutamente tudo na sua vida tem um propósito de acontecer. E quando você começa a buscar a compreensão deste propósito, você está começando a realizar um trabalho de autoconhecimento, de evolução de consciência sobre si mesmo. E é esse processo de autoconhecimento que permite você ter poder, domínio sobre a própria vida para construir a sua história de acordo com a verdade do seu ser, com o caminho do seu coração. Do contrário, os padrões inconscientes acabam conduzindo a sua vida. E aí levam você muitas vezes, inclusive, para círculos viciosos de sofrimento, repetindo uma série de eventos que aprisionam você, impedindo o desenvolvimento do seu máximo potencial. Você precisa, inclusive, conhecer o seu potencial, pois só assim você poderá manifestar, expressar toda essa luz que você carrega. E claro, todo ser humano tem luz e sombra, tem talentos, tem habilidades, mas também tem fraquezas, tem debilidades, desafios pessoais. Quando você compreende seus talentos, você tem a capacidade de, através deles, construir uma vida mais próspera para você, tornar o seu caminho mais bem-aventurado, utilizando as virtudes do seu ser. Alguns aspectos já são naturalmente bem desenvolvidos em ti, e outros aspectos, por sua vez, você precisa trabalhar de uma forma mais assídua, precisa ser mais esforçada, ter mais dedicação para equilibrar alguns pontos e ir melhorando o seu ser naturalmente. E aí, quando você não identifica aqueles aspectos frágeis, debilitados, aqueles defeitos que você tem, por vezes você vai utilizando eles, guiando a sua vida a partir deles de forma inconsciente mesmo e criando um monte de situações complicadas, não só para você, mas para as pessoas que também estão ao seu entorno. Então é muito importante compreender as tuas sombras para que elas não te auto-sabotem de forma inconsciente. A gente não cura nada, não resolve nenhum problema se a gente não tem consciência deste problema. Nenhuma doença é sanada sem ter plena consciência das causas dessa doença. A gente até pode dar um paliativo assim, toma isso aqui que vai passar a dor. E aí que entra as válvulas de escape. Muitas vezes buscamos uma série de válvulas de escape para a gente se contentar, se conformar com a vida que a gente está tendo, que por vezes não está legal. Só que isso não resolve. A gente precisa procurar identificar em nós mesmos por que a vida está assim. Por que eu tenho determinadas relações conturbadas? Por que eu não desenvolvi tanto no aspecto profissional? Ou, caso eu já tenha desenvolvido bem, por que eu não estou desenvolvendo mais ainda? Porque o processo de evolução ele é constante. E a evolução da vida, da profissão, da carreira, da família, dos relacionamentos, de tudo que um ser humano pode viver, precisa, antes de ser efetivada externamente, ser efetivada internamente. Então, quando você melhora você mesmo, quando você tem o seu trabalho interno, evolui a consciência sobre esses aspectos que eu estou falando, aí que você pode guiar as suas ações com mais sabedoria, com mais discernimento, para que a partir de cada palavra, cada sentimento, cada escolha, cada movimento que você faça, você torne a sua realidade mais próspera, mais feliz, você vai evoluindo propriamente. Isso que é a quebra dos padrões inconscientes, porque a vida tá indo, beleza, tô meio que no automático, e aí eu não tô procurando compreender por que a vida tá apenas desta forma e não está indo para uma dimensão melhor. E muitas pessoas se acomodam. Pensa assim, não, tá bom assim, já tá bom e tudo mais, só que na verdade tá cheio de problema, tá assim, ó, segurando as pontas, na verdade, para não cair numa depressão, sente um vazio enorme. E aí a gente precisa procurar melhorar. E esta melhora só vem quando a gente desenvolve a consciência interna de como desenvolver a partir da nossa energia, porque a nossa energia cria tudo que estamos vivendo na experiência prática direta como ser humano interagindo com os outros seres, com o planeta, com o universo. Então precisamos compreender como lapidar a nossa energia, como desenvolver o nosso ser com base naquilo que somos. Por quê? Você tem potenciais natos,
precisa conhecer eles, porque, como eu falei, são ferramentas para a sua vida evoluir. Você tem um propósito de estar aqui. Nenhuma estrela brilha no céu por acaso, nenhum bebê nasce por acaso, nada nasce, nada morre por acaso, nenhum encontro e nenhum desencontro é por acaso. Inclusive, você está aqui assistindo esse vídeo, porque chegou o momento de você ter consciência destas informações que eu estou trazendo, porque isso pode ajudar você no seu processo de autoconhecimento e, naturalmente, quanto mais você vai buscando, mais você vai tornando a sua vida melhor. Muitos querem, assim, uma vida feliz, relacionamento legal, trabalho legal, mas sem você compreender a você mesmo, não tem como você fazer escolhas que vão levar você para uma vida melhor. Por quê? Tudo que a gente vive é consequência das nossas escolhas. E a gente tem que compreender, conhecer a nós mesmos para escolher com sabedoria. Mesma coisa você está fazendo uma prova de, sei lá, biologia, matemática. Se você tem conhecimento de matemática, você pode escolher a opção certa. Pode escolher a melhor opção, digamos, que vai fazer você tirar uma nota melhor. Claro que não é desta forma assim tão literal que é aplicado na vida. Cada escolha que você faz pode trazer efeitos bons, muito bons, melhores ainda, ou pode, digamos, trazer um grande prejuízo para você. Preciso cultivar essa vontade, esse desejo investigativo de si e do próprio universo, do seu caminho, do porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem, por que eu estou passando por determinada situação, por que eu me sinto desta forma, por que tais emoções estão colocadas em mim. Será que essas emoções já não estavam lá na minha família? Porque todo o trabalho de um ser humano dentro do seu processo evolutivo, um aspecto fundamental é evoluir a sua linhagem, tornar o seu ser refinado em relação aos seus antepassados, aproveitando os aspectos bons. Por exemplo, seu pai e sua mãe eram pessoas super amorosas, mas ao mesmo tempo eram um pouco apegadas e às vezes um pouco possessivas e sofriam com isso. Aí você vai trabalhando esse amor, mas vai refinando, por exemplo, esse lado do apego, entende? É nesse lado. Aí, sei lá, você teve um pai que foi super provedor de dinheiro, de recursos materiais, mas que não deu atenção nenhuma para você. Aí você vai evoluindo nesse aspecto, porque você vai ter uma carência. Aí você começa a entender qual é a causa da minha carência. Aí você começa a se investigar. E existem, inclusive, ferramentas para isso. Na numerologia, na astrologia, por exemplo, existem posições, mapa astrológico, posições de mapa astrológico e numerológico, que dizem por que a sua realidade emocional tem tais padrões. Por que a sua família está lidando de tal maneira com você? Como que você pode evoluir isso? Traz essa guiança, porque o trabalho de autoconhecimento, através dessas ciências esotéricas divinatórias, é prático também. Por vezes a gente pensa que é só ficar vendo as coisas de signo, horóscopo, meio superficial, mas não. Tem ali as chaves que revelam os profundos mistérios para você e o mapa que guia o caminho para que a sua vida evolua. E a evolução de consciência, do autoconhecimento, é um processo contínuo. Não é do dia para a noite, como muito se fala, faça um ritual e resolva a sua vida. Isso é um grande auto-engano. E, sei lá, faça uma consulta aqui mística e vamos resolver tudo do dia para a noite. Não é assim. Você tem que buscar constantemente. Não é porque jogou carta uma vez na vida, tá tudo certo. Sendo que muitas vezes as pessoas que jogam cartas nem estão tão bem preparadas, na verdade, para fazer um trabalho real de autoconhecimento. Quando a pessoa joga a carta para você e diz, isso aqui vai acontecer, isso aqui... A pessoa tá viajando na maionese. A pessoa que vem jogar carta perguntando, quando é que vai vir um namorado? Tá. Como que você está trabalhando sobre si mesmo para atrair um namorado legal? Como que você está trabalhando suas emoções, os seus pensamentos, esses aspectos? O que você está escolhendo? Porque cada escolha vai levar você para um tipo de energia distinta de relacionamento que vai se apresentar para ti. Então, um verdadeiro trabalho com o tarô, enfim, qualquer ciência esotérica, arte divinatória, ele vai tratar de investigar as questões profundas do ser e oferecer um direcionamento prático com clareza e concisão de qual o melhor caminho para aquela pessoa manifestar a evolução do seu caso. Porque cada um tem o seu caso, tem as suas experiências, tem o que está se passando na vida. E aí cada um tem uma forma de agir para que isso evolua. E aí que entra as artes divinatórias que vão ajudar você a enxergar o seu caso de uma forma mais cirúrgica, de uma forma mais detalhada, para saber o que tira, o que põe, como direciona. E essa clareza para seguir o próprio caminho, essa assertividade nas escolhas, entendendo que assertividade é guiar a escolha para aquele caminho que a vida evolua, porque todo mundo quer ter uma vida boa.
todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ter harmonia, todo mundo quer ter amor, prosperidade, felicidade, todo mundo quer se autorrealizar nesta vida, inclusive para depois poder ajudar o próximo. E aí é que tá. Não tem como a gente querer isso sem antes compreender como trabalhar a nossa energia interna e, a partir da nossa energia, conduzir sábias escolhas. E esse que é o ponto. Sabedoria para escolher é o que estas ciências esotéricas podem trazer para você. E, de fato, estas ciências esotéricas, as artes divinatórias, elas são muito mais poderosas se integradas. E aí eu disse que é legal buscar constantemente. No decorrer da minha vida, desde os 14 anos, eu estudo isso com mais seriedade. Desde os 14 anos eu já faço mapa astral, leio cartas, leio mão. E eu fui percebendo, ao decorrer dos meus estudos, com livros, cursos e uma série de buscas que eu fui fazendo, que quanto mais eu buscava compreender sobre mim, mais mistérios do meu próprio eu revelada e mais eu podia tornar as minhas escolhas bem assertivas rumo àquela realização da felicidade da minha vida. Eu tive que me libertar de um monte de coisa, deixar caminhos que não tinha sentido, que se eu deixasse simplesmente a coisa no piloto automático, no inconsciente, eu ia estar numa vida completamente diferente da que eu estou agora, sendo que agora eu sou completamente realizado. Acordo muito feliz para fazer o que eu faço, porque eu busquei me autoconhecer e, a partir disso, construo o meu caminho com mais sabedoria. Eu compreendi que o meu caminho aqui, o meu propósito aqui é ser um semeador do autoconhecimento, é plantar essa semente, é falar sobre isso com as pessoas e tornar essa reflexão sobre si mesmo possível, viável e facilitada a partir, inclusive, dos conhecimentos esotéricos. E todos esses conhecimentos, se estiverem integrados, são muito mais profundos. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um médico que é nutricionista também. Ele vai poder te orientar não só em questão de algum medicamento, mas também como você pode melhor se alimentar. Então, da mesma forma, se tem um astrólogo que também é numerólogo, ele vai poder te oferecer mensagens mais profundas do seu próprio eu. E eu nunca gostei de me limitar, eu nunca gostei de conhecimento engavetado, então por isso eu sempre busquei expandir a consciência, não ficar preso só a uma corrente ideológica. Eu gosto de conhecer as múltiplas culturas, as múltiplas mitologias, as múltiplas linhas de conhecimento cultural, e justamente por essa forma de pensar, essa forma integrativa, eu desenvolvi uma forma de unificar as ciências esotéricas, as artes divinatórias. Por quê? Tem número na carta do tarô, tem número na carta do baralho cigano, tem elementos astrológicos dentro das cartas, os números estão presentes na árvore da vida da Cabala, assim como as letras hebraicas da Cabala estão presentes na astrologia e também na numerologia, no tarô, está tudo integrado. A alquimia e o hermetismo são duas bases de tudo isso, inclusive. Então, todos esses conhecimentos estão integrados, inclusive os mitos, a mitologia. Você vai pegar, por exemplo, o planeta Marte, representa o deus Ares, conecta fortemente com São Jorge, que seria, então, arquétipos de seres guerreiros, arquétipos da energia da guerra, que representa a força de vontade, o movimento para em frente. Inclusive, você tem algum signo no planeta Marte, alinhado com o planeta Marte, que diz essa é a sua forma para você construir, para você vencer as suas adversidades. Esse é o seu poder pessoal, inclusive, para construir com a sua força de vontade aquilo que você quiser nesse mundo. O signo que a gente carrega, o planeta Marte, se torna muitas vezes um grande poder na nossa vida, se a gente souber utilizar, porque se o nosso inconsciente conduzir, ele pode se tornar, na verdade, uma forma de criar problemas, porque Marte é ação, e se a gente não sabe canalizar bem a ação, a nossa ação se torna causadora de problemas e não causadora de soluções ou de boas realizações para a nossa vida. Por hoje é isso. Agradeço muito você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, isso ajuda muita gente aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações para acompanhar os próximos vídeos, todos para ajudar você em seu processo de autoconhecimento, reflexão sobre si mesmo e tudo que acontece na sua vida, utilizando principalmente as ciências esotéricas, as artes divinatórias, para realizar esta clareza sobre o próprio eu e tudo que abrange a vida deste eu. E vou me despedindo, vibrando por muita evolução de consciência na sua vida. Até o próximo vídeo.